Smartphone. Livro do Josué, capítulo 1 e o verso 9. É a palavra que Deus tem compartilhado no meu coração esses dias, e nesta manhã eu quero compartilhar com você esta palavra. Lembra da minha ordem? Seja forte e corajoso. Não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Toda igreja pode ler no 1, 2, 3. Você recebe essa palavra? Então aplauda ao Senhor bem forte. Moisés, o grande líder, o homem que Deus tinha chamado para voltar lá no Egito e tirar o seu povo de lá. Moisés, depois de caminhar com esse povo pelo deserto durante 40 anos, indo em direção à terra prometida, a terra que Deus tinha prometido para Abraão, para Isaac, para Jacó. Moisés, ele tem essa responsabilidade de levar o povo até a terra prometida. Só que a Bíblia diz que tem um dia em que Moisés está reunido com o povo e Deus chama Moisés para Moisés subir lá no Monte Nebo. Quando Moisés, obrigado Paulinho, quando Moisés chega lá em cima do monte, Deus mostra para Moisés a terra. Eu penso a alegria do Moisés nesse dia. Porque faz 40 anos que Moisés está vivendo por essa terra. Faz 40 anos que Moisés está engolindo atravessado para chegar nessa terra. E eu penso Moisés subindo no monte e Deus falando para Moisés: Moisés, dá uma olhada. Eu fico pensando, Moisés olha para a terra e Deus, não é ela, né? Sim, Moisés, é ela. É a terra que eu prometi. Sério, Senhor, é a terra? Sim, Moisés, é a terra. Aí eu fico pensando, Moisés, um senhorzinho de 120 anos, pensando, eu cumpri a minha missão. O que eu quero agora é arrumar um lugarzinho, de repente, para colocar uma cadeirinha de balanço, para me sentar lá e ficar descansando. De repente eu penso Moisés olhando para a terra, e Moisés vai pensando, onde é que eu vou colocar a minha rede? Debaixo de uma árvore para me passar os meus dias. Eu penso Moisés todo empolgado, e de repente Deus olha para Moisés e fala assim: viu, Moisés? Sim, eu vi, Senhor. Porém para lá você não vai entrar. Eu penso que antes de Moisés falar alguma coisa, Deus morreu Moisés. Moisés tinha um sonho de entrar na terra, mas o projeto de Deus é maior do que o nosso sonho. Deus tinha algo melhor, Deus tinha algo maior para Moisés. Só que o povo não chegou na terra ainda. Então Deus chama o Josué, para que o Josué desse continuidade àquela trajetória, para que a promessa de Deus se cumprisse na vida daquele povo. Deus desafia o Josué, versículo de número 2, Deus faz um desafio para o Josué. Deus
desafia o Josué a dar continuidade e levar o povo à terra prometida. Só que esse desafio não é tarefa fácil. Não era fácil substituir o grande líder, o Moisés. Só que Deus olha para o Josué e diz: Josué, é você. Você tem essa responsabilidade. Essa tarefa não é fácil, porque o Josué conhecia aquele povo. O Josué sabia que aquele povo era um povo de coração duro. O Josué sabia que aquele povo era um povo que reclamava de tudo. Se o Moisés, que era um dos homens mais mansos da terra, perdeu a estribeira com aquele povo, imagina o Josué, um guerreiro. Então, primeiro Deus desafia o Josué. Só que no versículo 5, Deus ele encoraja o Josué, falando para o Josué que Deus estaria com eles. Versículo 5, por favor. Olha o que Deus diz para o Josué, encorajando o Josué para a missão: você nunca será derrotado, eu estarei com você, como estive com Moisés, eu nunca vou te abandonar. Então Deus desafia o Josué. No versículo 5, Deus encoraja o Josué. E no versículo 9, Deus dá garantias para o Josué, que tudo o que o Josué precisar para cumprir a sua missão, Deus vai disponibilizar para o Josué. Olha só, Josué recebe um desafio, Josué é encorajado por Deus, e Josué tem a garantia que tudo o que ele precisar para chegar na terra prometida, Deus vai disponibilizar para o Josué. O Josué não precisa de nenhum treinamento extra. O Josué não precisa de nenhum treinamento específico. O Josué não precisa ir para nenhuma academia especial para que o Josué possa cumprir aquela missão. Porque o mais importante, o Josué já tem. O mais importante é a presença de Deus. E a presença de Deus era certa no meio do povo e com Josué. A presença de Deus era o que ia fazer a diferença para que eles pudessem chegar na terra prometida. Você sabe que quando nós chegarmos lá no céu, e nós fomos conversar com os apóstolos, com os profetas, com os reis, e quando nós fomos conversar com Davi, e quando nós perguntarmos para o Davi: Davi, qual era o segredo do seu sucesso? Logo Davi vai responder para a gente: o segredo do meu sucesso era a presença de Deus. Davi era alguém que estava bem familiarizado com a presença de Deus. No Salmo de número 23, no verso 4, o Davi vai dizer que ainda que ele andasse por um vale escuro, frio, ele não ia temer, porque a presença de Deus estava com ele. Quando Davi escreve nos Salmos de número 27 e o verso de número 4, Davi vai dizer assim: a tua presença é o que eu mais quero. Ele diz: uma coisa eu pedi ao Senhor e eu vou buscar, que eu possa estar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Quando nós olhamos
para Moisés, em Êxodo 33, no versículo 2, Deus vai falar para Moisés: Moisés, não vai dar para ir com vocês não, eu vou mandar um anjo ir com vocês. No versículo 14 e 15, Moisés fala: Senhor, se a tua presença não for comigo, então nem me faça ir. Eu não aceito, Senhor, um substituto para a tua presença. O que eu quero é a tua presença, Senhor. O Paulo, escrevendo em Filipenses 3 e 8, o Paulo diz que depois que ele teve contato, depois que esta presença tocou a sua vida, tudo aquilo que ele considerava como importante, agora ele passou a considerar como nada, por causa da presença de Deus. O Senhor disse para o Josué: Josué, seja forte e seja corajoso. Só que Deus não está falando da força física. Deus não está falando que o Josué precisa se fortalecer para vencer os inimigos no braço. Deus está falando para o Josué: Josué, seja forte e corajoso para confiar em mim, para acreditar em mim, para me obedecer. Porque eu penso que a maior demonstração de força e de coragem de uma pessoa é ela abrir mão do que ela é, do que ela sabe, para poder confiar inteiramente no Senhor. Eu penso que esta é a maior demonstração de coragem. É eu falar: Senhor, eu vou tirar a minha mão. Diante desta circunstância, Senhor, eu vou confiar no Senhor. Eu vou colocar nas tuas mãos e eu vou esperar qual vai ser o próximo comando, para então eu poder fazer. Foi isto que o Abraão fez. Você se lembra que o Abraão já é um senhor de dias, avançado em idades. O maior sonho do Abraão era ser pai, era ter um filho. Só que quando Isaac já é um rapazinho, Deus chega para Abraão e diz: Abraão, eu quero o teu filho, eu quero Isaac. Naquele momento, o Abraão abriu mão do futuro com Isaac. Abraão abriu mão de todo o sonho que ele tinha sonhado até aquele momento, para poder confiar inteiramente em Deus. Falando: Senhor, é meu Isaac que o Senhor quer? Então eu vou te entregar o meu Isaac. O Abraão vai para o Monte Moriá com Isaac, disposto a obedecer a Deus. Abraão precisou ser forte e corajoso para obedecer a Deus. Mas sabe o que eu aprendo? Que o Moriá é lugar de entrega. O Moriá é lugar de sacrifício. Ninguém que sobe o Monte Moriá, ele volta vazio, sem nada. Abraão sobe ao Moriá para entregar o Isaac. Em outras palavras, Deus estava dizendo para o Abraão: Abraão, você foi forte e corajoso em me obedecer, então eu te devolvo o teu Isaac. Quando nós lemos o texto que nós lemos nessa noite, nessa manhã, se nós não colocarmos uma atenção no texto que nós lemos, no capítulo 1, do 1 ao 9, nós vamos pensar que Deus chama o Josué
para ir lutar, para se preparar para ir para o combate. Em primeiro lugar, Deus não chamou Josué para lutar. Deus chamou Josué para obedecer. Em nenhum momento nós vamos ler no texto Deus falando para Josué: Josué, se prepare para enfrentar os seus inimigos. Josué, se prepare porque a batalha vai ser dura. Josué, reúna os seus melhores homens para que vocês possam ir para a batalha e vencer. Não, em nenhum momento nós vamos ver Deus falando isso para o Josué. Nós vamos ver Deus chamando o Josué para confiar nele. E nesta manhã eu quero tirar pelo menos 3 lições desse texto para nós praticarmos. Que se nós praticarmos, o Senhor vai nos manter fortes e corajosos. Número 1. Deus chama o Josué para viver a palavra com intensidade. Olha o verso de número 7. Olha o que Deus diz: seja forte e muito corajoso. Tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que o meu servo lhe deu. Não desvie dela em nada, e você terá sucesso em qualquer lugar para onde for. Deus chama o Josué e diz: Josué, seja forte. Josué, seja muito corajoso. Josué, tome cuidado para você praticar a minha palavra, não de forma parcial. Nesse tempo, o que Moisés tem, o que o Josué tem na mão é o Pentateuco, é o que o Moisés havia escrito. E o Senhor disse para ele: Josué, o segredo do seu sucesso está condicionado o quanto você está disposto a obedecer a minha palavra, a andar pela minha palavra e ser guiado pela minha palavra. Não se desvie da minha palavra, nem para a esquerda, nem para a direita. Não se permita ser manipulado. Permaneça na minha palavra e o seu sucesso será certo. O Josué, ele precisava ser forte e corajoso para praticar a palavra, porque Deus conhecia aquele povo. Deus sabia que em algum momento aquele povo ia tentar manipular o Josué, como eles fizeram com Arão. Você se lembra que o Moisés vai para um tempo com Deus, Moisés demora, e aquele povo persuadiram, convenceram o Arão, que o Arão deveria fazer um Deus, um pseudo-deus, um bezerro de ouro, para que eles pudessem adorar. Deus sabia que em algum momento, quando aquele povo se deparasse com alguma dificuldade, eles iam tentar convencer o Josué a viver a ordem de Deus, a palavra de Deus, de forma parcial. Existem pessoas nesses dias em que olham para a palavra de Deus como se a palavra de Deus fosse um menu, um cardápio. Então algumas pessoas, elas pegam a palavra de Deus e elas fazem assim, elas abrem como um cardápio, e aí vão escolher
o que elas querem comer. Então vamos pensar assim: se fosse eu, jiló, não, passa. Jiló não. Pé de frango, não, passa. Isso não, não. Yakisoba, não, passa, não. Comida japonesa, não, nada, passa. Agora, meu Deus, aqui ó, picanha, vem, que bênção. Coraçãozinho de frango, sim, sim, esses. Aquele pãozinho de alho, meu Deus, sim, sim, esse sim. Existem pessoas que estão tratando a palavra de Deus assim. Ah, isso eu gosto. Ah, isso daqui eu não gosto. Ah, isso daqui ó, é tranquilo para obedecer. Não, isso daqui eu obedeço. Agora esse negócio aqui não. A Bíblia está falando para obedecer, mas não tem como, eu não consigo, eu não quero. Deus está falando para o Josué: Josué, pratique a minha palavra com intensidade. O Paulo, em 2 Timóteo, ele diz, do verso 3,16, ele diz: pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Às vezes, diante de uma questão emocional, algumas pessoas elas praticam a palavra de forma parcial e elas justificam o seu momento para praticar a palavra de forma parcial. O Saul, por causa de uma pressão do povo, o Saul pratica a palavra, a ordem de Deus de forma parcial. O Saul recebe uma ordem para entrar na cidade, matar o rei, os moradores, os animais. O que o Saul faz? Quando o Saul olha, ele obedece de forma parcial. E aí quando Samuel chega para falar com Saul, sabe o que o Saul diz? Sabe o que é, Samuel? É que eu fiquei com medo do povo. Eu agi assim, eu sacrifiquei, não é a minha função, mas eu fiquei com medo do povo ir embora, então eu acabei fazendo. Só que a ordem de Deus não é esta. Nós precisamos praticarmos a palavra de Deus, não de forma parcial. Precisamos praticarmos a palavra de Deus de forma intensiva. É a palavra de Deus, é a nossa regra de fé e prática. É a palavra de Deus que é o nosso manual de boa conduta. É a palavra de Deus, é a revelação de Deus para nós, é as boas novas, é um presente de Deus para nós. A palavra de Deus é o único livro do mundo que nós podemos ler a hora que nós quisermos, e o autor sempre vai estar ao nosso lado. Se você ler de manhã, o autor está presente. Se você ler ao meio-dia, o autor está presente. Se você ler à tarde, o autor está presente. Se você ler de madrugada, o autor está presente. É a palavra de Deus que deve guiar e conduzir a nossa vida. Número 2, Deus disse para o Josué, versículo 8,
que o Josué devia lembrar continuamente do que estava escrito. Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude esse livro dia e noite e se esforce para viver de acordo com tudo que está escrito nele. Se fizer isto, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Quando o Senhor disse, fale sempre do que está escrito, Deus estava falando para o Josué: Josué, não deixa cair no esquecimento. Lembre, eu penso que a repetição traz a perfeição. Quanto mais eu falo do que Deus fez, maior vai aumentar o meu nível de crença. E uma das coisas que eu tenho aprendido nesses últimos meses é que quanto maior nós repetimos, quanto mais nós falamos, aquilo vai fortalecendo a nossa crença, aquilo vai desconstruindo uma crença dentro de nós. Deus estava falando para o Josué: Josué, lembre, não se esqueça. Por que que Deus está falando para o Josué não se esquecer? Porque mais de 2 milhões de pessoas saíram do Egito. Só homem eram mais de 600 mil homens. Nenhuma pessoa daquelas que saíram do Egito entraram na terra prometida, porque ao longo do caminho eles foram se esquecendo do que Deus tinha feito por eles. Eles foram se esquecendo de como Deus havia tirado eles do Egito, os milagres que Deus tinha feito para tirá-los do Egito. Eles se esqueceram dessas 2 milhões de pessoas. Somente Josué e Calebe vão entrar na terra prometida, porque em todo o percurso eles não se esqueceram do que Deus tinha feito por eles. No deserto, por pior que seja o deserto, nunca faltou pão, tinha maná. Eles podiam usar a criatividade, podiam fazer bolo, podiam fazer pão. Teve um dia que eles enjoaram de comer pão, enjoaram de comer bolo. E eles olham e falam: Deus, manda uma carninha, Deus. Aí eu concordo com eles, irmão. Manda uma carninha, Deus. É carne que vocês querem? Toma carne. Durante o dia era muito sol, então tinha uma nuvem para protegê-los. À noite, muito frio, tinha uma coluna para guiá-los e para aquecê-los. A roupa não estragava, os calçados não envelheciam. Só que ao longo do deserto, eles se esqueceram de tudo que Deus havia feito por eles. E isto é um alerta para nós, porque às vezes nós estamos diante de uma situação difícil, diante de um cenário de enfermidade, e aí nós ficamos desesperados, apavorados, e por um momento nós se esquecemos quem é o nosso Deus.
por um momento nós deixamos a aflição, o medo, a angústia, o medo de não vir a provisão, o medo de não haver uma intervenção divina. E aí nós ficamos com medo, desesperados, apavorados. E aí nós pensamos: Deus não se importa comigo, Deus não se importa com a minha vida, Deus não se importa com o meu futuro. Então eu preciso lembrar quem Deus é para mim. E aí quando eu vou para a Bíblia, eu me lembro do que ele disse em Jeremias 29:11. Só eu conheço os planos que eu tenho para vocês: prosperidade, não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem estou falando. Você não está só, você não está remando sozinho. Se você colocar o Senhor no seu presente, tenha certeza, Ele está cuidando do seu futuro. Os pensamentos dele é pensamentos de paz. Às vezes nós não sabemos o que fazer. Às vezes nós estamos como Josué, diante de um cenário desafiador, diante de uma responsabilidade enorme. E aí nós não sabemos o que fazer. Aí somos tomados pelo medo. Aí eu preciso me lembrar, mais uma vez, Salmos 23 e verso 4. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois tu, o Senhor Deus, está comigo. Tu me proteges e me diriges. Davi não está dizendo que a presença de Deus não iria permitir que ele enfrentasse o vale, que ele enfrentasse o medo. Davi está dizendo: quando o medo chegar, quando os dias difíceis chegarem, eu não vou ter medo, porque eu sei quem está comigo. Eu sei que Ele está ao meu lado. E às vezes Deus fica em silêncio, porque no silêncio Deus está nos ensinando a depender dEle. No silêncio Deus está nos ensinando a nós praticarmos a fé, a perseverança. E às vezes nós oramos e parece que Deus não responde. E aí nesses dias nós nos sentimos abandonados por Deus. E aí eu me lembro do Isaías capítulo 49, verso 15. O Senhor responde: será que uma mãe pode esquecer do seu bebê? Será que pode deixar de amar o seu próprio filho? Mesmo que isto acontecesse, eu nunca me esqueceria de você. Deus está cuidando de você. Deus está cuidando da tua vida. Deus está dizendo para o Josué: Josué, se lembra de quem eu sou para você. Se lembra, Josué, quem te trouxe até aqui fui eu. Se lembra nesta manhã, quem te trouxe até aqui esta manhã foi Deus.
Quantos desafios você pensou que não ia vencer? Quantas situações difíceis você pensou, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir passar daqui. Aí Deus vinha e dava provisão. Quantas vezes nós estávamos como os discípulos no barco, e o vento soprando de um lado para o outro, e o barco ia para um lado, o barco ia para o outro, e alguém falava, vai virar. O vento soprava forte, e às vezes nós pensávamos, não, agora vira. E o Senhor colocava as coisas no lugar. Quem te trouxe até aqui esta manhã foi Deus. O mesmo Deus que nos trouxe até aqui esta manhã é o mesmo Deus que irá nos levar até o nosso destino final. É o mesmo Deus. Deus não trouxe a gente até aqui para nos deixar à deriva. Mas eu preciso me lembrar. E quando eu tenho esse entendimento, sabe o que eu estou fazendo? Eu estou levantando um memorial diante de Deus. Anote as tuas vitórias. Pega um caderno e marca, anota cada vitória, por menor que ela seja, para que quando chegar esses dias, eu vou ir lá no meu memorial e vou lembrar, meu Deus, esse dia que eu pensei que eu ia fracassar, mas o Senhor me deu vitória. Esse outro dia aqui, eu pensei que não ia vir o recurso, mas na última hora chegou a provisão de Deus. Nesse daqui, chegou uma carta falando que se eu não honrasse com o meu compromisso, se eu não pagasse aquele boleto, eu ia perder o meu bem. Mas eu não sei como. Alguém me ligou e falou, estou mandando uma oferta aí, manda o Pix. Recebe não, irmão? Se lembra. E número 3, eu estou encerrando por aqui. Número 3, verso 9. A promessa não torna as coisas mais fácil, mas torna possível. A promessa não é para tornar as coisas mais fáceis. A promessa é para nos lembrar que é possível. Porque, olha o versículo 9. Olha o que Deus disse para o Josué: lembra da minha ordem, seja forte e corajoso, não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar por onde fores. O Josué tem uma promessa. Verso 5, o Josué tem a garantia que ele não vai perder nenhuma batalha. Só que quando nós olhamos para a Bíblia, mesmo o Josué com estas promessas, com esta garantia, Deus ainda está animando o Josué. Porque a promessa que o Josué tinha não era para tornar as coisas mais fáceis, era para o Josué se lembrar que o que Deus havia falado era possível. Porque no verso 9 Deus está dizendo para o Josué: Josué, não fica desanimado. Gente, olha só, Deus falando para você: olha, eu estarei com você por onde você for. Você não vai perder batalha nenhuma. Toda batalha que você entrar, você vai vencer todas as batalhas. Aparentemente Josué não tinha motivo para ficar desanimado. Mas Deus está dizendo para o Josué: Josué, não fica desanimado.
se lembra, foi eu que falei com você. Em outras palavras, Deus estava dizendo: Josué, a minha palavra continua firme, não desanime. Talvez você é alguém que está aqui nessa manhã que também tem promessa. Só que talvez você é alguém que está nesta manhã ou nos acompanha pela internet que está desanimado. Porque talvez 2022 ainda não foi o ano que você gostaria. Não foi o ano que você projetou, e talvez nesta manhã algumas coisas não aconteceram e você está desanimado. Nesta manhã eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração: não desanime. Seja forte, corajoso, não desanime. Talvez você é alguém que está aqui e está desanimado, mas talvez nessa manhã você precisa redobrar suas forças, porque você precisa lutar por alguém. Você não pode desanimar. Deus te trouxe aqui esta manhã para te encorajar a confiar nele. Deus te trouxe aqui esta manhã para te desafiar a confiar nele com todas as tuas forças e de todo o teu coração. Deus disse para o Josué: não fique desanimado e não tenha medo. Ministério, por favor. Nesses dias de medo, eu me lembro do Salmo 56 e verso 4. Mas quando eu estiver com medo, confiarei em ti, em Deus, cuja palavra eu louvo. Em Deus eu confio e não temerei. Que poderá me fazer o simples mortal? Deuteronômio 31, verso 8. Pode colocar aí, por favor? O Senhor Deus irá na sua frente. Ele mesmo estará com você e não o deixará, não o abandonará. Não se assuste e nem tenha medo. Por favor, fique de pé. Dias estão chegando em que, para nós praticarmos a palavra, precisaremos sermos fortes e corajosos. Existem pastores que já estão presos. Porque não abriram mão de praticar a palavra. Existem irmãos nossos que nesta manhã estão numa caverna, enfrentando o sistema, porque não abriram mão de praticar a palavra. Dias estão chegando em que nós vamos precisar ser fortes e corajosos. Só que a palavra de Deus nos garante que se nós nos lembrarmos, que se nós praticarmos a palavra, por causa disto, a nossa vida terminar aqui, nós encontraremos o Senhor na glória. Diante da perseguição de Roma, eu me lembro agora de um bispo chamado Policarpo, que quando ele é preso
e é convidado a negar a sua fé, a abrir mão da sua fé, senão seria morto em praça pública, o Policarpo diz: por que eu negaria o meu Jesus agora, que se até aqui Ele só me fez o bem? Que tirem a minha vida, mas eu não abro mão do meu Jesus. Seja encorajado esta manhã a viver a palavra com intensidade. Se sinta encorajado esta manhã para não viver a palavra de forma parcial. Receba força e coragem esta manhã para nós vivermos o que a palavra de Deus diz para nós vivermos.